começando o PataroCast, o podcast oficial do Fred Pataro. E hoje a gente vai falar sobre uma mudança real que o Fred está vivendo e que tem tudo a ver com a liberdade profissional. O Fred está mudando de cidade. E o escritório, como que fica? Ele vai ficar firme na matriz no interior. E aí, Fred, vamos falar sobre essa mudança e a gente vai falar como que isso vai acontecer. A primeira pergunta, Fred, é como que você tomou essa decisão de mudar de cidade? Tem a ver com o lado pessoal, do profissional ou um pouco dos dois? Excelente pergunta. Olá, pessoal. Nossa temporada desse ano do PataroCast, né? O pessoal estava cobrando já. E nada melhor do que já começar com essa mudança radical, né? Ó, seguinte, Ariel. Tem tudo a ver, primeiro, com um método que eu sempre prego para os meus alunos. Eu sempre falo muito, né, sobre liberdade financeira, liberdade geográfica e a liberdade de tempo. Só que para a gente falar isso é muito fácil, né? Então, hoje várias pessoas falam isso. Primeiro passo que eu dei para fazer isso aí foi para validar o método, né? Foi a gente recomeçar, reconstruir o escritório. Sim. Você está comigo desde o início, então você está vivenciando isso. Então, desde o momento que a gente, lá em 2022, para quem não conhece a nossa história por completo, quando a gente resolveu resetar o escritório antigo, que já tinha muito resultado, para poder validar esse método e recomeçar, né? Fizemos um investimento relativamente alto, validamos, hoje um escritório já 3 anos depois, extremamente premiado, né? Já foi muito premiado, um escritório que já está aí andando com as próprias pernas, com muito resultado, e agora nada melhor do que eu resetar minha vida novamente para fazer essa mudança 360, pessoal. Para quem não sabe, eu moro no interior de Minas, numa cidade de 70 mil habitantes, estou indo para um polo maior, que é Belo Horizonte, porém morando no entorno, num condomínio, onde a gente vai ter uma qualidade de vida. Então, já respondendo a sua pergunta, a minha ideia é buscar mais qualidade de vida para minha família, para mim e tudo mais, e poder também viver experiências diferentes para trazer essa experiência também para dentro do nosso escritório, né? Que o nosso escritório ele cresceu numa cidade muito pequena, foi para uma cidade de médio porte, fomos com filiais em capitais, né, como Belo Horizonte, Vitória, e hoje a ideia é a gente conseguir mostrar que sim, essa liberdade geográfica ela pode existir na advocacia moderna e nada melhor que isso, que fazer isso na prática. Então, eu construí tudo que eu construí até hoje, pessoal. Eu construí a minha casa em Ponte Nova, uma casa muito grande, muito confortável, que gera aquele conforto que se você não tomar cuidado, você deita nele. Você acostuma. Você acostuma, você deita nele e aquele lugar quentinho que você não vai sair do lugar, né? E para mim é um desafio. Eu preciso mostrar, eu quero mostrar para o pessoal que dá sim para o escritório continuar, né? Sim. Muita gente pensa que abandonar, sair, mudar de cidade seria abandonar o escritório. Não, de forma e o que alguma. você diria para esses colegas que ainda acham que a presença física ela é essencial para o negócio funcionar? Então, eu entendo que primeiro passo de tudo, que o escritório ele vai continuar com a mesma sede que a gente tem hoje. Nós temos um investimento muito alto, né, nessa sede, então a gente nem tem interesse em mudar, né, de lugar. O escritório hoje está localizado numa cidade de 60, 70 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente. É uma cidade polo, que a gente chama, né? Então tem várias cidades menores no entorno, então é um local bem interessante para se construir uma advocacia híbrida. Então, para quem é digital, para quem é 100% digital, não faria tanta diferença, né? Na verdade, não faria diferença nenhuma. Mas no modelo híbrido, a gente entende que é interessante ter esse escritório e continuar com esse escritório onde ele está. Agora, mais importante que tudo isso, né? Tudo depende para continuar funcionando, respondendo essa pergunta, de uma cultura organizacional muito forte, que é o que a gente prega também nas nossas mentorias, que a gente ensina para os nossos alunos no dia a dia e vivencia aqui no escritório, né? Uma outra coisa também, presença física ela é sobrevalorizada quando falta gestão. Sim. Então, como algo que a gente ensina é gestão, eu preciso também fazer com que o meu escritório funcione sem que eu esteja aqui. Então, a gestão dele vai continuar rodando da mesma forma. Então, o segredo está em tecnologia, com processos internos bem definidos, e liderança. Isso é o que vai acontecer assim, de forma natural, vai levar de forma natural para o advogado uma liberdade real. Liderança, no caso, por exemplo, a gente
está trabalhando, a Arielle, no caso a Arielle é minha sócia aqui no escritório, eu estou trabalhando você há mais de 3 anos, né? Sim. Então não é algo também que surge da noite para o dia. Sim. A gente trabalha uma liderança para que o escritório também não fique... a gente precisa sempre de um capitão no navio, né? É claro que dá para fazer uma liderança também à distância. Eu vou continuar com essa visão de liderança, porém trazendo mais inovações, trazendo mais resultados para o escritório e você focado mais na gestão interna. E né? como Então, que fica, né, a operação do escritório? O que você estruturou para poder garantir que tudo continue funcionando sem a sua presença física? Dentro da resposta anterior, para a gente continuar rodando uma operação do escritório de forma enxuta, precisa primeiro de uma esteira de produção muito bem definida, que é o que a gente tem hoje no nosso escritório, né? Então a gente tem um escritório extremamente setorizado, então cada um sabe o que tem que ser feito, o que tem que entregar. Uma outra coisa que não pode faltar, e aí seja você com o escritório 100% presencial, 100% digital ou modelo híbrido como o nosso, uma coisa que não pode faltar são as reuniões estratégicas com rotina e com indicadores. Então toda segunda-feira a gente tem reuniões aqui no escritório, então independente de onde o Fred está morando, as reuniões vão continuar existindo, né? Até porque a gente tem funcionários em outras cidades também, né? A gente tem uma matriz onde concentra a maior parte do time, a gente tem funcionários em outras cidades também. Então as reuniões vão continuar funcionando e isso é fundamental para que o escritório continue operacionalizando da forma correta. Esse time ele precisa estar treinado e empoderado para tomar decisões no dia a dia, né? A gente trabalha muito isso, então imagina se a Arielle, tudo que ela for tomar de decisão, precisar me ligar ou precisar da minha presença. Aí não é delegação, aí não é liderança, né? Então a gente entende que o time ele precisa estar treinado e empoderado para poder tomar decisões no dia a dia. E é fundamental, pessoal, e hoje a gente tem uma vantagem muito grande com quem começou lá atrás, quando eu e meu sócio começamos lá em 2007, 2008, a gente não tinha ferramentas de gestão e comunicação tão eficientes como a gente tem hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje o ADV Box que nos permite controlar tudo à distância. A gente tem, por exemplo, o Chat Guru que nos permite comunicar de forma muito mais assertiva, com registro, tudo criptografado. E tem, por exemplo, o ZapSign, que todo documento que precisa de assinatura a gente consegue fazer essa gestão. E diversas outras ferramentas de RH, enfim. Sim, que ajuda os colaboradores e você ter essa gestão também à distância e a qualquer lugar que você esteja. E você fala muito, Fred, de processos e de gestão com autonomia. Essa mudança é a prova que esse modelo funciona? Sim, eu entendo que sim. Agora a prova prática, né? Porque, de fato, talvez essa é a primeira vez que eu realmente vou sair literalmente de perto né, do time. Né? Então, assim, eu entendo que sim, é a prova que funciona. Eu não daria esse passo se esse modelo não fosse consolidado, né? Se eu já não tivesse testado, inclusive com vários mentorados que hoje vivenciam aí, não só advocacia híbrida, mas eu tenho mentorados que são da advocacia digital. Né? Então, tem mentorados, por exemplo, que não tem um escritório físico. Estão 100% no escritório digital, a equipe no Brasil inteiro, e mesmo assim o escritório rodando e com faturamentos altíssimos. A gente coloca lá no meu perfil, no @FredPataro, eu tenho lá um ranking mensal, né? Alguns alunos permitem que a gente tenha acesso ao financeiro, à prospecção. E no ranking mensal lá a gente tem algumas pessoas que não têm um escritório físico. Entende? E estão entre os 10 maiores faturamentos do nosso ecossistema. E são faturamentos altos. Né? E a gente tem que também, Arielle, para a gente poder ter essa gestão com autonomia, ter confiança no time e nos processos internos. Né? E para isso a gente não pode ter a confiança de mãe para filho, de pai para filho, não é essa confiança. A gente tem uma confiança no profissional e ao mesmo tempo a gente tem processos internos para verificar se aquilo está sendo entregue, para verificar se de fato os indicadores estão mostrando que a gente está num caminho de crescimento, né? Então, esse método, ele só funciona por isso. Porque a gente realmente fica ali de cima, fazendo essa gestão, independente do local que eu estiver morando. A gente vai continuar fazendo essas reuniões periódicas de gestão, levantando os números,
para que isso dê certo. Né? A liberdade profissional para muitos advogados ainda é um sonho, mas que às vezes parece inatingível. E por onde que começa esse caminho? Qual é o primeiro passo para isso? Essa liberdade profissional, que algumas pessoas chamam também de liberdade geográfica, essa liberdade, enfim, do profissional hoje poder escolher onde morar, primeira coisa, começa na mentalidade. Então, o primeiro passo, né, eu trabalho isso muito com meus alunos, principalmente lá na trilha, que a gente tem um método mais próximo do aluno, a gente trabalha muito isso. A primeira coisa que tem que ter é o pensamento de empresário. Sim. Você precisa entender que você tem uma empresa. Eu refleti muito sobre isso numa época em que eu ainda estava no antigo escritório e a gente tinha um modelo de negócio, não certo ou errado, mas eu pensava de uma forma, o meu ex-sócio pensava de outra, tanto que os dois têm resultados, né? Então não tem um certo ou errado, não é isso. Mas eu pensava muito nisso, falei, cara, e amanhã? Se eu não estiver mais aqui, se eu não quiser mais trabalhar, ou se eu não puder, né? Por algum motivo, a gente não é dono do próprio destino, assim como a gente pensa. Se por algum motivo eu não estiver mais aqui, minha família, como que fica? Né? Vai ter que discutir com uma pessoa que tem uma ideia diferente da minha, vai ter que aceitar as ideias impostas por uma pessoa que pensa diferente de mim, empresarialmente falando, né? Então, começou aí. Então, eu falei, para eu ter essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira, essa liberdade geográfica, eu preciso ter o meu próprio método aplicado, desenhado e validado ali. Né? E pessoas que pensam da mesma forma. Então, esse start foi fundamental, essa mentalidade. E mais, tá? E mais. Hoje a gente é comum, né? Que a gente escute muito as pessoas próximas. Então, o ambiente, ele pode te moldar muito. E isso pode ser bom ou ruim. Depende muito do ambiente que você frequenta. Com certeza. Se for um ambiente de escassez, por exemplo, eu cresci num ambiente muito simples, né? Se eu deixasse com que esse ambiente me moldasse 100%, eu devo tudo a esse ambiente. Honestidade, tudo que eu penso de vida, de simplicidade, tudo eu penso graças ao ambiente que eu fui criado. Porém, se eu for moldado 100% por esse ambiente, eu não saio do lugar. Sim. Entende? Por exemplo, a minha mãe é contra eu mudar, porque ela gosta de segurança. E tá tudo certo, porque ela teve uma vida formatada em muito pouco. Então, qualquer coisa que ela conseguisse ali era muito. Então, ela é segurança até alimentar, né, na infância. Então, se eu for moldado por esse tipo de experiência, o resto da minha vida é a mesma coisa. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, ele fala muito que o passarinho dentro de uma gaiola, ele tem segurança, só que ele não consegue voar. Né? Eu gosto muito dessa frase que ele utiliza. Então, essa mentalidade, ela passa muito por sua experiência de vida. Sim. Então, eu estou me permitindo ter uma experiência agora diferente de tudo que eu já tive. Eu já tive uma experiência diferente de tudo que os meus pais tiveram. Então, isso me fez conseguir traçar um caminho, traçar uma ambiência muito maior do que eu esperava para mim um dia, né? Então, o próximo passo é sempre eu conseguir me permitir experimentar ambientes novos. Sim. E isso acaba refletindo, pessoal, em todo o seu ambiente. Então, por exemplo, o ambiente que você vivencia, de certa forma profissional, é o meu ambiente. Sim. Então, quando eu levo ambientes novos, quando eu experimento ambientes novos, automaticamente você experimenta ambientes novos. Os funcionários que estão sendo treinados por você podem experimentar novos ambientes que você vivenciou. Acredito que você, inclusive, pode me ajudar nessa resposta. Como que você era, vou me permitir quebrar, e podcast acho que é para isso, quebrar o gelo aqui. Como que era a Arielle antes, né? Ou seja, você chegou aqui, você era estagiária e você tinha uma visão de vida, uma visão de futuro. E como que é a Arielle hoje? E nós estamos falando de pouco tempo, de 3 anos depois, pouco mais de 3 anos. Conta pro pessoal, vamos ver nessa mesma resposta. Completamente diferente. Quando eu entrei no escritório, eu era estagiária e nunca tinha
trabalhado em um escritório de advocacia. Então, assim, já comecei com o Fred, onde eu tive acesso às melhores ferramentas, tive acesso, né, ao mundo aí do digital, que hoje em dia não são todos os advogados. E isso influenciou na sua vida, pessoal? Mudei, agora eu que sou o host. Isso influenciou? Completamente. O Fred me cutuca, assim, hoje em dia pra tudo. Pra poder comprar, às vezes, um bem imóvel, a fazer viagens. Então, assim, interfere. Às vezes a gente acha que é pequenas coisas, mas se você tem uma pessoa, né, nesse estilo, assim, do seu lado, que sempre tá ali te cutucando para poder evoluir, fazer coisas novas, isso muda completamente o seu estilo de vida, o ambiente que você vive, então acho que isso é muito importante. Eu tô falando isso porque eu tive uma conversa com você mesmo, né? Até não tá no script aqui, mas eu tive uma conversa com a Arielle e fiquei muito feliz, né, a gente não fica sabendo de tudo, né? Ela tem a vida pessoal dela e eu fiquei muito feliz com as conquistas recentes da Arielle. Então, assim, a gente vê, poxa, como que já mudou a mentalidade, mas eu acho que é o poder da ambiência também. Sim, com certeza. Então tá construindo uma vida muito mais próspera para ela, para o marido dela, os dois juntos, né, obviamente. E que às vezes, se tivesse num ambiente diferente, sim, você estaria ainda presa. Sim, é porque a gente fica com medo, a gente acha às vezes que não é possível. Quando você não é pra mim, né? Quando você convive com aquilo, você tem aquela experiência, você começa a pensar, e se acontecer com você, com certeza foi aconteceu. Assim, e isso acontece muito, gente. Eu vejo muito isso acontecendo hoje no nosso entorno, né? A gente, por exemplo, a gente cresceu em cidade pequena, tanto eu quanto você numa cidade um pouco maior e eu numa cidade muito menor, cidade de 10 mil habitantes. Então a gente se sente até culpado às vezes, se você conseguir algo que talvez alguns amigos de infância não conseguiram. Sem pensar muito nisso, você pensa, poxa vida, será que é pra mim? A gente para pra pensar, o que as pessoas vão pensar? Eu tenho condição de fazer, mas será que é necessário? Ninguém tem esse entendeu? A gente começa a pensar nisso. Acredito que muita gente aqui vai se identificar com isso, porque eu acho que a gente começa a achar que é exagero, que a gente, tipo assim, não precisa disso. Exato. E aí você não se permite, né? Você fala assim, pô, por que eu vou fazer isso, né? Poxa, meus pais moram assim e tal. E acaba travando o próprio crescimento. Então o ambiente, ele muda muito. Quando eu vejo, igual a sua pergunta, para muitos advogados parece inalcançável. E de fato, para mim também parecia inalcançável. Muita coisa. Outro dia eu estava falando numa palestra que eu fui dar. Falei, olha, se for olhar o meu objetivo de vida e a minha esposa, eu tô com a minha esposa há 25 anos. Se for olhar o nosso objetivo de vida, nós já zeramos o game, sabe? Assim, nós já zeramos o game. Tudo que a gente almejava, a gente tem muito mais. Não que, é lógico que aos olhos de muita gente a gente não tem nada. Mas eu falo, pra nós, a gente tem muito mais do que a gente sonhou, sabe? E se a gente for parar nesse ponto, pode ser que a gente prejudique nossos filhos, sabe? A gente não dê oportunidade para que os nossos 3 filhos consigam experimentar algo que nós ainda não vivenciamos. Então essa é a... E qual que foi o maior desafio que você teve para poder chegar nesse ponto, né? De poder escolher mudar de cidade, mudar de local, sem que isso impacte no seu negócio? Primeira coisa, essa pergunta é interessante, mas sim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é começar a escutar mais quem tem resultado, sabe? Então é aprender de fato com quem tem resultado. Eu passei a filtrar muito o que eu via na internet, por exemplo, né? Que hoje, querendo ou não, muita gente se guia pelo que vê na internet, por um podcast, por um conteúdo. Então, assim, eu comecei a pesquisar mais sobre os resultados daquelas pessoas que estavam falando para mim, sabe? Principalmente no nosso entorno, pessoal, no dia a dia. Né? Às vezes você recebe o conselho de alguém, e não é de maldade. Você recebe um conselho de alguém para você não fazer algo, para você não... que aquela pessoa não tem como te dar aquele conselho, entende? É a mesma coisa de eu perguntar para alguém que nunca fez uma viagem internacional, você acha que eu devo viajar? Vai te dar várias objeções, vários medos. Vai te dar todos os motivos para você não ir. Verdade. Entende? Nenhum para você ir. É porque aquela pessoa não fez aquilo. Eu vejo muito, por exemplo, eu vi outro dia o Guto Galamba dando um exemplo, achei bem interessante, ele falando que o pai dele, quando comprou um carro uma vez, virou para ele e falou com ele assim, pô, esse carro, aquele carro ali eu não compro. Ele viu um carro bonitão, falou com o pai dele e tal, aquele carro eu não compro, só 2 lugares. Provavelmente uma Porsche, uma coisa assim. E aí ele virou e falou, ficou com aquilo na cabeça dele. Carro de 2 lugares é carro ruim. Mas não é, na verdade é porque o pai dele não tinha condição de comprar aquele carro.
E aí já jogou para ele uma objeção, já jogou que aquilo é ruim, já colocou na cabeça dele aquilo ali. Então, só um exemplo até, entre aspas, fútil, mas que dá pra gente levar para todos os outros exemplos, sabe? Então a gente precisa realmente entender que a vida de cada um é desenhada de acordo com escolhas que a gente vai tomando ali. Sim. E de acordo com conselhos que a gente vai aceitando, né? Que a gente vai ouvindo, que a gente vai... Eu vejo muito, Ariane, por exemplo, um desafio muito grande, que eu tenho muito. Às vezes a gente fica com medo do que o outro vai pensar. Sim. Eu tenho, como eu faço, eu dou mentorias, como eu tenho cursos e tudo, direto eu recebo mensagens que, se você não tiver uma frieza muito grande para entender que aquilo é mais sobre a outra pessoa do que sobre você, você para. Você fala, pô, eu não preciso disso. Você para. Hoje mesmo, por coincidência, hoje. Levantei, fui responder mensagens no Instagram e tal. E aí, na hora que eu fui responder, eu vi um cara falando assim, poxa, mais um na internet, um criativo que eu tava rodando. Mais um. E começou assim, denegrir, sem me conhecer, sem procurar sequer conhecer, sabe? E aí eu falei, vou lá visitar esse cara. Deixa eu ver. Pô, a vida do cara deve ser um... Cara, eu vejo que o cara tá preso em tudo que ele faz na vida, sabe? Aí pra ele é muito mais confortável ir lá e falar mais um, e aí outras pessoas vão validando ele, do que ele, por exemplo, virar e pegar um aluno, que tem vários depoimentos lá, que procurou e deu certo, e fazer a mesma coisa que ele aluno, porque aquilo dá trabalho. Sim. Dá muito mais trabalho. Entende? Então você chegar em algum ponto de escolher, por exemplo, mudar de cidade, mudar de estado, enfim, fazer uma mudança radical na sua vida, passa por você conhecer quem você é. Sim. Entender que o que você faz é o correto para você, que você faz o bem para o próximo, e não cair nessa armadilha de escutar pessoas que às vezes não tiveram resultado, que não querem ter, não vão ter, tá? Porque disciplina, pessoal, disciplina, para você ter isso aqui, você tem que ter disciplina. É difícil, não é fácil não. Mas a disciplina, ela pode existir para o bem ou para o mal. Você concorda comigo que uma pessoa, por exemplo, que fuma todo dia, tem disciplina? É uma pessoa disciplinada. Não pro bem, mas é disciplinada. Ela tem a disciplina. Você pode ver que ela vai pegar o café dela de manhã, ela vai acender o cigarro, vai fumar, uma pessoa disciplinada. Ela só não usa a disciplina dela pro bem, sabe? Mas tudo isso somado, né? Essa disciplina, com não ouvir conselhos de quem não tem resultado, é o que vai conseguir te levar para lugares maiores. E o lugar maior, isso quem vai definir é você. A régua é sua, sabe? Às vezes a régua para algumas pessoas, lugar maior é ir morar no interior. Sim. Entende? No meu caso já foi isso uma vez. Eu morava em BH, queria vir para o interior cuidar da minha família. Foi ótimo, foi excelente. Pro crescimento dos meus filhos, eu entendo que hoje é melhor para mim ir para a capital. Pelo menos para o entorno. Sim. E ali eu estou mais próximo de aeroporto, eu estou mais próximo de boas escolas, eu estou mais próximo de um monte de oportunidades que onde eu estou hoje, eu entendo que não estaria bom para mim hoje. É a minha régua hoje. Sim. Entende? E não ter medo disso. Ai, meu Deus, será que se eu falar isso... Por exemplo, Ariel vai continuar aqui na cidade. Ai, será o que a Ariel vai pensar? Ai, meu Deus. Não, é não ter medo. É a minha realidade hoje. Não quer dizer... E não quer dizer que é uma realidade que você vai querer para você. Entende? Com certeza. É isso que a gente precisa realmente colocar na cabeça. Não ter medo do que o outro vai pensar. Sim. E você acha que qualquer advogado ele pode construir essa liberdade, mesmo que esteja começando agora? Ou isso depende do perfil, do tempo, do local em que a pessoa está inserida? Eu acho que é um conjunto de fatores. Porém, o peso não é o mesmo para todo mundo. Sim. Então, por exemplo, no meu caso, eu saí de uma cidade de 10 mil habitantes, uma família que não tem dinheiro para construir um escritório para mim, o meu ex-sócio também não tinha, então nós tivemos que construir do zero. Eu e ele começamos literalmente do zero. Então a gente teve que passar por pedido de empréstimo, de Pronamp, de tudo isso. Porém, isso só foi possível com método. Ah, Fred, então você tinha um método? Honestamente, não. Eu bati cabeça e nós perdemos dinheiro várias vezes, sabe? Honestamente, eu não tinha. Hoje, quem está nos assistindo, você pega um método pronto. Sim. Você pegou um método pronto. Então, o método que você vivencia aqui hoje é um método que, sim, qualquer advogado consegue. Desde que ele tenha, como eu respondi na pergunta anterior, disciplina,
Disciplina. Por que disciplina? Não é todo dia que é legalzinho. Não é todo dia que é confortável. Não é todo dia que... a gente está passando por um momento aqui, por exemplo, uma funcionária que a gente acabou de treinar pediu para sair. É isso. Né? Então pediu para sair. Isso é vida real. É a vida como ela é. É desgastante, mas é normal. Acontece, normal. a gente É da vida. precisa seguir o jogo. É do jogo. Então a gente precisa refazer todo um treinamento. Então isso exige método, consistência. Eu vejo, por exemplo, eu pego muitos alunos que se dão muito bem e alguns não. Uhum. Qual que é a diferença entre um e o outro? Um entende que precisa plantar para colher. O que não dá certo é regra, não é exceção, Uhum. É regra. Todos que não dão certo querem fórmula mágica da noite para o dia. Tanto que hoje, nesse momento, eu não dou mais mentorias de 2 meses, de 3 meses. Sim. É programa de acompanhamento de 1 ano. Porque eu entendo que para a pessoa ter resultado, ela precisa plantar, ela precisa de consistência, ela precisa ter persistência. Então não é sobre perfil, é sobre comprometimento, é sobre quem vai realmente fazer o que tem que ser feito, sem mimimi, sem ficar reclamando, que hoje está frio, amanhã está quente. Quando a gente trabalhava, o Mário está comigo desde sempre aqui, quem me segue há mais tempo vai conhecer o Mário. O Mário está comigo de uma época de um escritório que a gente trabalhava numa espécie de porão, não tinha nem janela, era um ventilador. E a gente nunca reclamou de calor nesse lugar, a gente nunca reclamou de nada, a gente só fazia o que tinha que ser feito. E a gente sempre colheu o fruto ali. Provavelmente se o escritório existisse, eu estava lá até hoje, estaria lá até hoje, porque a gente construiria carreira lá. Acabou que os sócios desfizeram um negócio, enfim, cada um seguiu para um lado, e o que a gente, digamos que o que era o nosso mentor mesmo, saiu, então a gente preferiu não continuar. Foi quando eu e meu ex-sócio demos sequência no nosso escritório e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, se a gente ficasse preso, né, naquela mentalidade ali de reclamar, de ficar esperando o que é perfeito, o melhor de tudo, sai do lugar, a gente não sai do lugar. Hoje a gente vê muito, eu não sei qual de vocês aqui vai se conectar com isso que eu vou falar agora, hoje é impressionante como a gente vê pessoas, se o ar-condicionado tiver um pouquinho mais... tá frio demais. Aí o outro tá quente demais. Se o café tiver... Então você dá todo o conforto do mundo, mas sempre vai ter alguma coisa para poder reclamar e poder usar como muleta por uma falta de produtividade. Isso tem acontecido, infelizmente. Aí é cultural, aí é não deixar. Você não pode deixar que isso aconteça dentro do seu escritório. Você não pode. Então a gente já perdeu bons funcionários aqui no escritório, porque culturalmente falando, não batia com a cultura do escritório. É reclamação, é a cultura da reclamação. Você pode dar um mundo que sempre vai ter alguma coisa para poder reclamar. Esse tipo de pessoa, para o ambiente, não é bom. Então, tudo isso, Arielle, para a pessoa poder ter resultado hoje na advocacia ou em qualquer coisa que ela vai fazer, ela precisa, antes de mais nada, estabelecer um padrão de cultura dentro do escritório. Isso é muito importante. Antes de qualquer coisa. E outra coisa, além do padrão de cultura, que é extremamente importante para qualquer escritório conseguir realmente ter ali sucesso médio e longo prazo, né, o que é determinante para um escritório funcionar a médio e longo prazo é isso. Então o escritório aí precisa sobreviver sendo dono. Respondendo, finalizando essa sua pergunta, quem organiza desde cedo cresce com liberdade. Então quem consegue se organizar, desde que eu comecei o escritório, eu não tinha método para tudo, mas desde sempre eu busquei métodos para cada parte do meu escritório. Sim. Quando então, aí sim eu criei um método próprio, onde a gente ensina na mentoria hoje. Mas eu não tinha método para tudo desde o início, mas eu sempre fui muito organizado, eu sempre busquei tratar meu escritório como algo sério. Eu não trato meu escritório como como alguém que vai ali fazer um bico para poder pegar uma grana e pagar a conta no final do mês. Não, eu quero que meu escritório ele se perpetue. E já mudando um pouco de assunto, conta pra gente, Fred, na prática, como que vai funcionar lá o seu dia a dia na Alphaville? O que vai continuar a mesma coisa na rotina? O que vai mudar para você? Essa aí você me pegou, hein? Mas vamos lá. Ó, eu tô indo buscar uma rotina um pouco mais leve, digamos assim, querendo ou não, nesse local que a gente está indo, tem mais opção para exercício físico, para todo tipo de... Eu adaptei
ao que eu e minha família gostamos. Então, não necessariamente... Por exemplo, tem gente que gosta de praia. Lá é lagoa, é represa, né? Enorme. Tem gente que gosta de correr no asfalto, lá é trilha. Então, é escola lá dentro. Então, eu vou ter uma rotina mais próxima da minha família. Vai sobrar mais tempo para eu poder me dedicar tanto ao escritório quanto para as minhas mentorias. Por incrível que pareça. Porque eu vou conseguir fazer com que a minha rotina fique toda num local só. E ao mesmo tempo eu estou num grande centro, que é Belo Horizonte. Então a gente tem um grande centro, a gente tem aeroporto, como eu dou muita palestra, participo de muitos eventos de colegas, advogados também, enfim, outros eventos fora da advocacia. É um local que, para mim, vai trazer mais oportunidades e automaticamente mais oportunidade para o escritório, que gera mais oportunidade para quem está no escritório e mais oportunidade também para os mentorados, que a gente vai ter um contato mais próximo, a gente vai ter muito mais condição de aproximar do escritório. Eu fiz, para quem é meu aluno e veio, eu fiz um evento presencial aqui no nosso escritório, né? Foi até legal, foi muito legal. Mas é uma baldeação muito grande, né, que o pessoal teve que fazer. O deslocamento ele é muito grande, né? O aeroporto mais próximo fica a 4 horas daqui. Igual né, a gente teve aluno, por exemplo, o Daniel, que veio de Porto Seguro, né? Então ele teve que pegar um avião em Porto Seguro. Isso fora quem veio, por exemplo, no interior da Bahia, vai para Salvador, pega um avião, vai para Belo Horizonte, pega um carro. Então tudo isso dificulta muito, né, o dia a dia ali, que eu preciso estar mais presente. Né, no dia a dia dos meus mentorados, e vi isso como uma grande oportunidade de juntar duas coisas uma só, que é estar mais presente no dia a dia dos meus mentorados e também, ao mesmo tempo, validar aquilo que eu sempre falei, que é a questão da liberdade geográfica. Pô, eu posso morar onde eu quero, meu escritório vai continuar, a matriz vai continuar onde sempre foi, e mesmo assim a gente vai continuar crescendo. Sim, com certeza. E essa nova etapa da sua vida também traz novos planos? O que você vislumbra para essa nova etapa? Então, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dar mais qualidade de vida para a minha família e ter mais qualidade de vida com a minha família. Sim. A segunda é conseguir inspirar, né, colegas, advogados a poder fazer o mesmo. Que eu tenho vários alunos que não estão satisfeitos onde estão, né? Então, para eu poder inspirar, nada melhor do que fazer aquilo que eu já sei que funciona, mas eu não fiz nesses últimos anos um movimento tão grande quanto esse que eu estou fazendo agora, né? Eu já fiz isso quando eu mudei de BH para o interior naquela época, mas uma outra questão. Digamos que eu diminuí o meu custo de vida naquela ocasião, né? Hoje eu estou aumentando o meu custo de vida, eu estou fazendo um movimento contrário, né, do que eu fiz naquela época. Então eu estou querendo inspirar o pessoal, né, inspirar os colegas a ter essa liberdade, porém com qualidade de vida ao mesmo tempo, e além disso ter o bônus de poder ficar mais próximo dos meus mentorados e mesmo assim não tão longe do escritório, né? A gente consegue ter um meio termo aí. Sim. Então a gente está chegando ao final, pessoal, desse episódio. E se isso tudo que a gente disse aqui faz sentido para você, já se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse episódio com aquele advogado que precisa ouvir essas informações para ele poder aprender que dá sim para poder viver bem da advocacia. Aqui a gente tá para poder te mostrar tudo isso sem teoria vazia. Pessoal, até o próximo episódio.